Então, uma boa noite a todos, a todas. Quero mais uma vez acolhê-los para essa segunda noite do nosso curso sobre a iconografia de Fátima. Então, vamos nesse momento fazer a nossa oração dentro do projeto do nosso Regional Sul 2 da CNBB, cada comunidade uma nova vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Mãe de todas as vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero mais uma vez, com grande alegria, acolher o Padre Francisco, que vai nos acompanhar nessa noite de oração, de reflexão, de estudo, sobre a beleza do acontecimento de Fátima em sua expressão artística. Bem-vindo, Padre Francisco. Boa noite, Padre Adriano, muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então prosseguir o nosso tema, que diz respeito exatamente às expressões iconográficas que materializam a mensagem de Fátima. Vocês se recordam que há 15 dias nós terminamos falando de uma carta que Gilberto Martins, aquele que encomendou a mensagem, a imagem de Fátima em Braga, escreveu ao bispo de Leiria. E essa mensagem dizia respeito, essa descrição dizia respeito exatamente à descrição feita daqueles acontecimentos ligados à primeira
A primeira aparição da imagem, digamos, lá na Cova da Iria. Em que sentido a aparição? A primeira vez que a imagem foi levada para a Cova da Iria, em 13 de junho de 1920. E vocês viram que a descrição que Gilberto faz é uma descrição que, de certa maneira, tem por objetivo ligar as aparições de 1917 com aquela aparição agora imagética de 1920. Então, vocês se lembram que o Gilberto falava de um milagre solar que aconteceu, a questão da luz, na verdade, as velas que se acenderam e adquiriram uma cor diferente. E eu terminava aquele dia exatamente dizendo que para a compreensão piedosa, compreensão espiritual, teológica, simbólica desse fato, nós temos exatamente essa afirmação. Ou seja, estar diante da imagem é, de certa maneira, estar diante de uma nova aparição. Por isso que hoje eu começo com uma pormenorização acerca da função da imagem para nós ocidentais. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí a apresentação. Tá compartilhando direitinho a função da imagem? Sim. Sim, Ok. tá ótimo. Então vamos lá. Nós ocidentais, e quando eu digo ocidentais, nós católicos de tradição latina, sempre valorizamos a imagem numa perspectiva mais pedagógica do que litúrgica. O Oriente, a igreja de língua grega, ao contrário, evoca a imagem como mistério, como liturgia, como escatologia. Nós, ocidentais, mais na perspectiva pedagógica. A imagem é aquilo que disse São Gregório Magno. Bíblia pauperum. Aqui está pauparum, está errado. É pauperum, eu escrevi errado. A Bíblia dos pobres. Pobres, entre aspas, por quê? A Bíblia daqueles que não sabiam ler. Essa é a lógica aqui, não é? Considerando que no mundo antigo a leitura era patrimônio de um grupo muito seleto. Gregório Magno, então, de certa maneira, o que faz? Põe ritmo naquilo que depois se torna o uso da imagem para a igreja ocidental. A imagem passa a possuir uma função didática. Olhar para a imagem é ler a Bíblia em cor e em forma. Gregório Magno vive no século VI. Depois, no século XII, nós temos um outro autor chamado Honorius Augusto Dunidensis, que nos dará, digamos, o desdobramento dessa compreensão do lugar da imagem para a experiência religiosa cristã. Primeiro, ele vai dizer que a imagem se aplica com 3 finalidades e 3 proveitos. A primeira delas é a imagem apresenta-se como literatura dos leigos. Laicorum literatura. Quer dizer, a imagem supre a ausência do conhecimento teológico. Isso é muito interessante. A imagem comunica de maneira afetiva aquilo que, de modo razoável ou racional, o livro comunica. Então, mesmo alguém que não havia estudado teologia, olhando para a imagem, intui o conteúdo da fé que essa imagem comunica. Esse é o primeiro sentido que nos dá Honórios. Depois, um segundo sentido. A imagem serve para ornar a casa, e essa casa é a casa de Deus, é o espaço sagrado. Ornar a casa. Então, hoje eu introduzo com essas ideias, depois vocês que estão acompanhando os nossos encontros vão aplicando isso naquilo que nós já viemos falando, né? Porque vocês se recordam bem que no encontro passado eu dizia que a imagem de Fátima não surge do nada, existe um protótipo. Inclusive eu mostrei a fotografia, a imagem de Nossa Senhora da Lapa, que está na igreja da Labruja, em Viana do Castelo. Então, quer dizer, é literatura, a imagem é literatura, a imagem é uma interpretação. Tanto é que depois, hoje vamos ver, a Lúcia vai dizer que aquela imagem da capelinha não tem muito a ver com aquilo que eles viram. A Lúcia vai preferir a imagem peregrina e depois a imagem do Imaculado Coração. Inclusive, vou mostrar para vocês um rascunho feito com base naquilo que a Lúcia contou quando ainda era irmã Doroteia.
Então, a imagem é linguagem. A imagem de Fátima é linguagem. Depois, a imagem de Fátima é ornamento também de uma casa. Que casa é essa? A capelinha. Se lembram daquela apresentação da capelinha como relicário, não é? A capelinha que foi cada vez mais encarnando essa condição de relicário, porque guarda tangivelmente, isto é, guarda de modo a poder se tocar o conteúdo dessa mensagem. E depois, no encontro passado, nós ainda falamos o quão cedo os leigos se sentiram incomodados por faltar nessa capelinha uma imagem. O Gilberto, que é quem toma a frente, deixa claro nas suas cartas, tanto ao cônego Formigão, quanto ao bispo de Leiria Fátima, Dom José Alves Correia, que é preciso pôr lá uma imagem. Então, é preciso ornamentar essa casa. Depois, uma terceira finalidade da imagem, segundo Honórios, é a evocação do que é prioritário na vida. E aqui temos um apelo ético-moral. Veja que a imagem, então, se apresenta como um monumento. E a palavra monumento, na sua etimologia latina, evoca precisamente a ideia de algo que me corrige, algo que adverte a minha memória para que eu não me esqueça do conteúdo simbólico significativo que aquela peça carrega. Então, o monumento é uma advertência à nossa memória, à nossa consciência. Pois bem, a imagem de Fátima também é um monumento, é uma advertência, a fim de que a mensagem se conserve atual. Tanto é que, ao esculpi-la, o cônego Formigão irá sempre questionar a Lúcia acerca das características, né, da visão, e vai passar isso para o José Ferreira Tedim, que é o escultor responsável. Então, nesse cuidado do cônego Formigão, nós temos uma amostra que confirma realmente essa perspectiva. A imagem quer ser continuidade, extensão, né? Quer ser presentificação de um fato ocorrido no tempo. Então, a imagem é monumento, advertência, tanto que ainda hoje a imagem nos adverte, porque olhando para ela, nós temos despertados interiormente os mais nobres sentidos, a mais pura contrição, o desejo de viver aquilo que a mensagem ensina e assim por diante. Depois, concluindo essa introdução rápida, temos um outro autor que nos dá mais 3 funções da imagem que podemos aplicar a Fátima. Tomás de Aquino vai falar que a imagem serve para a instrução dos rudes. E nisso ele concorda com Honórios e com o Gregório Magno. A imagem é Bíblia em cor e forma. Rudes aqui é os não instruídos, né? Depois a imagem é também, segundo Tomás, destinada a imprimir na memória os exemplos santos. Então, a imagem tem uma função de imprimir. A imagem é uma impressora. Como as nossas impressoras hoje põem no papel, através da tinta, aquilo que digitalmente a gente olha aqui na tela do computador, a imagem também teria essa função de imprimir na consciência, na memória, no homem interior, as virtudes. E por fim, segundo Tomás de Aquino, a imagem tem uma outra função, que é despertar o afeto da devoção. Então, veja, a imagem tem a função de produzir um conhecimento que ultrapassa o conhecimento racional. Um conhecimento, a palavra diz, afetivo, virtuoso. Que nós poderíamos dizer? Apontar para um conhecimento que se faz um conhecimento teologal. Por que revelação? Não é? Isso é comunicação. Tem Deus por fonte. Feita essa introdução, considerando aquilo que falamos no último encontro, entramos então na imagem. Eu dizia a vocês que a primeira imagem é essa à esquerda de quem olha. Não está mudando os slides, Padre Francisco. Acho que vai ter que ir selecionando elas. Não muda? Não, está ainda a função da imagem no quadro 55. Agora mudou. Mudou? Então mudou. Não vou deixar em tela inteira. Vou deixar assim, porque estava em tela inteira. Mudou então? Mudou, mas para nós não estava em tela inteira, estava do jeito que está aí no PowerPoint. Então, tá vendo? Para mim estava em tela inteira. Vai entender esses computadores, né? Então vamos lá, gente. Aqui, à esquerda de quem olha, temos a imagem original.
aquilo que José Ferreira Tedim entregou à Casa Fanzeres em Braga, e vocês se lembram que nós lemos no nosso encontro passado aquele bilhete que a Casa Fanzeres enviou para o Gilberto, que era o encomendante da imagem, dizendo que havia despachado, e dando inclusive orientações acerca do cuidado para com a imagem. Do lado esquerdo, do lado direito, quem olha, nós temos a face da imagem atual, que é a mesma. Mas vejam bem, José Ferreira Tedim nos conta, e depois os anais da história de Fátima, a documentação crítica de Fátima nos conta, que a Lúcia olhou para essa imagem e disse, ela é muito diferente daquilo que nós vimos. E o que acontece? Em 1954, o escultor, veja, 34 anos depois, né? Então, por 34 anos, a imagem permaneceu tal como foi concebida, tal como foi esculpida. 34 anos depois, o mesmo escultor tomou a imagem e fez nela algumas alterações. Dentre elas, o emagrecimento da figura, porque se compara o rosto da imagem hoje, o rosto das fotografias antigas, se vê que a Virgem, a primeira imagem, era dotada de um rosto mais corpulento. O José Ferreira Tedim reduziu mantos. Então, prestemos atenção aqui, a imagem antiga, à esquerda, de quem olha, os braços dela, tem um vestido interior, depois tem duas outras mangas, uma manga inferior e uma manga superior. Veja como a imagem está hoje. Tem um vestido por baixo, mas muito discreto, e uma manga só. O vestido, inclusive, era muito vultuoso, né? Aqui. O José Ferreira Tedim diminuiu os mantos, diminuiu o ouro, possuía muito ouro, muitos filetes de ouro ainda. Hoje ela traz muitos brocados, diferente da imagem peregrina, que vamos ver já já, né? Mas a Lúcia diz, ela não tinha esse ouro no manto, ela tinha uma fitilha dourada nas extremidades, que é onde a luz se tornava mais intensa. É isso que a Lúcia descreve. E obviamente que esculpir luz é impossível. Nós sabemos que na linguagem iconográfica o amarelo substitui a luz, tanto que o dourado nos mosaicos estão sempre em volta de Cristo glorioso, em volta de Deus Pai, nas auréolas, quer dizer, é a eternidade, não é? É o céu. Depois, uma outra coisa que José Ferreira Tedim fez foi tirar as sandálias. Ela tinha sandálias. Ainda hoje, quando nós vamos comprar imagem de Nossa Senhora de Fátima, ou procurar por aí, ou algumas igrejas que a gente visita, a gente vê esse modelo antigo. Muitos mantos, duas mangas, com sandália. Por quê? Certamente a forma dessa imagem foi tirada antes digamos, do restauro de José Ferreira Tedim. Outra coisa que foi feito foi a supressão de uma estrela. Ela tinha 3 estrelas. Uma à base do manto, uma junto aqui da gola e outra na cabeça, na fronte. A estrela da cabeça também caiu. Ficaram 2 estrelas, a da orla do manto e aqui da gola. E é interessante porque existe um cântico próprio do repertório de Fátima que diz assim: Senhora, um dia nas mãos trazias o terço, que pende da vossa imagem. Na fronte, uma estrela de ouro. Nos lábios, doce mensagem. Essa estrela na fronte, no cântico, talvez vocês cantem esse canto aí na capela, é a evocação da imagem. Mas depois, no restauro de José Ferreira Tedim, essa estrela caiu. E como é que o José Ferreira Tedim fez isso? Ouvindo a Lúcia, não é? Ouvindo a Lúcia. Então, veja, não tem mais a estrela na fronte. Tem aqui os detalhes do brocado, claro, mas não tem mais a estrela na fronte. E percebam que o rosto de Fátima é um rosto, eu diria, poliédrico, porque cada ângulo que você o contempla, você colhe um sentimento. Então, veja, a intenção foi realmente comunicar uma experiência mística e não um encontro circunstancial ou um encontro
sei lá, um encontro de amigos, né? Isso aqui, essa pedagogia da imagem vai ser transposta depois para o âmbito da procura de traços, no sentido de estabelecer uma imagem dos pastorinhos também. E os pastorinhos vai ser mais difícil porque os pastorinhos têm fotografia. E nós sabemos que depois que surgiu a fotografia, a máquina fotográfica, a própria confecção das imagens sagradas se alterou. Até a existência da fotografia, o que acontecia? A idealização. Quando muito a pintura real, o pintor que olha para a pessoa e pinta. Depois, a questão da idealização. A fotografia, o que fez com esse mundo da imagem? Conservou os traços fisionômicos precisos da pessoa. Então, é difícil hoje esse casamento que é necessário entre a dimensão teológica, canônica e os traços fisionômicos fenotípicos da pessoa. É isso que nós encontramos, por exemplo, nas imagens dos pastorinhos de Fátima. Os pastorinhos de Fátima, essa imagem que agora é oficial, inclusive vocês têm aí na capela uma reprodução macro, né, grande, muito bem feita e muito bonita. Muita gente, quando saiu essa imagem, a canonização, ficou decepcionado. Eu escutei, puxa vida, que imagens esquisitas, estranhas. Por quê? Porque tentou-se sair do realismo, o realismo da fotografia. Na beatificação dos pastorinhos, nós não tivemos isso. Tanto que as duas grandes imagens que foram expostas no rito de beatificação foram duas fotografias. As duas fotografias que a gente conhece, de Francisco e de Jacinto. Já na canonização, optou-se por fazer o quê? Prescindir do realismo fotográfico e enfatizar a apresentação de dois santos. Esses que agora se mostram estão inscritos no catálogo dos santos. Então a intenção é mostrá-los no céu. A intenção não é mais mostrá-los em Aljustrel, na Cova da Iria. A intenção agora é mostrá-los no céu. E obviamente que como nós conseguimos mostrar alguém no céu? Colocando nessa figura elementos que recordem a dinâmica da vida eterna. E vamos ver já quais são esses elementos ao falar dos pastorinhos. Por que eu entrei nisso? Porque com a imagem de Fátima é a mesma coisa. Né? Aqui nós estamos diante de uma imagem de um ser, de uma criatura ressuscitada. Comparem essa imagem com algumas imagens do Cristo ressuscitado. Imagens clássicas do Cristo ressuscitado. Estamos diante de uma imagem ressurrecional. Quer dizer, estamos contemplando Nossa Senhora, tendo por lente a festa do dia 15 de agosto, a sua Assunção. Né? E o marco da Assunção, eu disse a vocês, o dogma da Assunção é o ambiente, é o espaço teológico que nos ajuda a entender as aparições de Nossa Senhora, mas sobretudo a aparição de Fátima. Então, o rosto da Virgem Maria é um rosto poliédrico. Eu não sei se essa palavra é comum a todos nós, mas poliédrico quer dizer, possui vários ângulos. Desde a perspectiva olhada, é a mensagem comunicada e colhida. É um rosto que, como a luz, é síntese das cores. Isso é muito interessante, porque uma das definições de luz, na linguagem da teologia simbólica, é essa. A luz é síntese das cores. No rosto de Nossa Senhora, e é a Senhora da Luz, porque, conforme o relato de Lúcia, não é? Ela vem iluminada, é luz, nós temos uma síntese de todo o drama humano que se insere agora no coração de Deus. Todo o drama da igreja do século XX, pensando na mensagem, todo o drama do futuro que virá, porque Nossa Senhora não fala em passado, fala em futuro, né? Ela fala em futuro, quer dizer, é mensagem profética. Então, no rosto de Fátima, a profecia se torna luz. A profecia se torna luz. Diferente de uma compreensão obtusa e, diria, trágica da profecia. Infelizmente, muita gente transforma a mensagem de Fátima, que é uma profecia luminosa, numa profecia trágica. Basta abrir o YouTube e colocar lá a mensagem de Fátima, que vai aparecer todo tipo de interpretação desvirtuada. Mas a profecia em Fátima é luz. E esse rosto traduz bem isso. Né? Aqui outras perspectivas.
e a gente consegue colher, de fato, esta multiplicidade de expressões e sentimentos que a imagem nos traz. Aqui uma imagem, uma foto no dia da coroação. Percebam, ela foi coroada em 1946, antes do restauro. Então, a imagem que recebeu a coroa é a imagem pré-restauro. Mas é a mesma, né? Não imagine que José Ferreira Tedim compôs outra imagem e deu fim na primeira. Não é isso. É a mesma imagem. Essa imagem tem 100 anos. Fez 100 anos ano passado, né? E foi esculpida em cedro do Brasil. A madeira, matéria-prima da escultura, é cedro do Brasil. A gente, por vezes, quando fica sabendo disso, pensa, puxa, será que isso é um sinal da providência? Para nossa decepção, precisamos dizer que a escultura portuguesa daquele tempo tinha por matéria-prima o cedro do Brasil. Então, a maioria das imagens contemporâneas a esta foram feitas em cedro do Brasil. Mas não deixa de ser significativo, né? Quer dizer, ali está um pedaço da nossa terra. Aqui a coroação, e perceba, a coroação de Nossa Senhora de Fátima foi uma coroação pontifícia, não é uma coroação como nós fazemos, devocional, no mês de maio cada ano. É uma coroação pontifícia, é uma coroação oficial, e que possui um alcance permanente, perene, ou seja, doravante ela não mais deixará de usar coroa. É outro emblema muito caro à iconografia de Fátima, a coroa, porque para um português, para um católico português, é impensável Nossa Senhora sem coroa. Não existe no imaginário religioso barroco do catolicismo português uma imagem de Nossa Senhora sem coroa. Isso está ligado a um fator histórico, político, do próprio reino português, da história portuguesa. Diferente de nós brasileiros, que não temos tradição monárquica, porque o nosso império durou pouco tempo, né, de 1822 a 1889. Nós não tivemos, não entrou na nossa veia histórica a monarquia. Portugal nasce sob o signo da monarquia. Portugal nasce em 1139, depois em 1179 é reconhecido como reino pelo Papa Alexandre III, e doravante, até 1910, quem governa Portugal é o rei, a rainha. Então veja, a coroa é o emblema que resume uma ideia muito fundamental da vida citadina e da vida civil, o poder. Olhando para a coroa, nós temos uma síntese do poder. A coroa é um resumo desta força que está acima dos interesses individuais. Então, veja, para o português, para o catolicismo barroco, quando eu falo catolicismo barroco, entenda, esse catolicismo tradicional, ligado ao culto dos santos, às procissões, né, muito próprio da Europa, que depois também entrou no Brasil. A coroa é inseparável de Nossa Senhora. E olhando para a coroa, vê-se a sua realeza. É a síntese da sua autoridade materna. E ela vem, a Fátima, falando como mestra. Essa imagem é muito bonita, porque o cardeal Cerejeira, em 1930, na primeira peregrinação oficial de maio, ele vai dizer que Nossa Senhora, a Rainha do Céu, levantou o seu trono de misericórdia em Fátima. E desde esse trono, a todos ela mostra Jesus, o Salvador do mundo. Bento XVI, quando vai a Fátima, ele vai em 2010, ele vai transformar esse trono em cátedra. Bento XVI vai dizer que Nossa Senhora, em Fátima, levantou a sua cátedra. Desde Fátima, ela, como mestra, fala na sua cátedra. E que cátedra é essa? Essa cátedra é o Evangelho, né? Porque ela é a mãe do Verbo, a mãe do Logos, a mãe do Verbo encarnado, e em Fátima ela repropõe o Evangelho. Então, Nossa Senhora é Rainha, essa é a compreensão da piedade popular ali de Portugal, e que é também a nossa, né? Depois tem um outro fato, os reis portugueses eram católicos.
Mas depois, no século XVI, houve um grande problema dinástico. Um problema dinástico. E aí a coroa de Portugal passou para a Espanha. Entre 1580, quando morreu Dom Sebastião, e 1640, quando foi restaurada a monarquia portuguesa com a dinastia de Bragança, Portugal ficou submisso à Espanha. E quando se restaura a dinastia de Bragança, a coroa portuguesa em 1640, os monarcas são muito devotos de Nossa Senhora. A Casa de Bragança, devotíssima de Nossa Senhora. E o que acontece? O rei resolve. A rainha de Portugal é Nossa Senhora. D. João V. A rainha é Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição. Ela é a rainha de Portugal. Doravante, o rei português não mais usou coroa. Ao menos em momentos solenes, não é? Por quê? Deferência. Isso foi em 1646. Em 1646, o rei fez isso. Consagrou Portugal à realeza de Nossa Senhora. E doravante, segundo os anais da história, o rei não usou coroa. Se usava de modo muito, assim, muito exíguo, muito insignificante. Conta-se, inclusive, que quando o rei precisava usar coroa, ele punha a coroa numa banqueta a seu lado. Não é? Diante de uma imagem de Nossa Senhora, o rei nunca mais usou coroa. Isso é certo. Ela é a rainha, percebe? Então, olhar para a coroa de Nossa Senhora de Fátima é ver mais que um artefato, não é? Precioso, por sinal é muito precioso. Ali temos um cruzamento de passado, de presente e de futuro. O passado, nessa perspectiva toda que eu já falei, né? A devoção real dos portugueses a Nossa Senhora. Depois, o presente, porque a coroa é produto de uma promessa. As mulheres portuguesas prometem a Nossa Senhora que se Portugal não entrar na guerra, elas vão fazer uma coleta e vão entregar o seu ouro, suas joias, e vão dar para o santuário, fazer uma coroa para Nossa Senhora. E futuro, porque Nossa Senhora disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. Nós cremos, pela piedade popular, e esse é o último mistério glorioso do Rosário, que Maria é rainha do céu, ela foi coroada, rainha do céu e da terra, assim rezamos. Depois temos uma festa litúrgica em 22 de agosto, o Papa Pio XII estabeleceu em 1955, Nossa Senhora Rainha. Então veja, é símbolo escatológico, é símbolo do futuro que nos espera, é símbolo da eternidade, não é? É um símbolo profundo. Aqui está uma outra imagem e veja, é a imagem pré-restauro. Olha os mantos a mais. Esse é Aloísio Mazella. Aloísio Mazella foi núncio apostólico no Brasil, depois foi a Roma, tornou-se cardeal, né? Chamado a Roma pelo Papa Pio XII, e foi o legado enviado diplomático do Papa para a coroação. Ele aqui representa o Papa Pio XII, já que a coroação foi um evento oficial, né? Então, a construção estética da escultura, as várias estações iconográficas de uma imagem em longa evolução. Vimos a imagem primeira, que é a imagem da capelinha. Esse é o modelo capelinha. Quando vocês escutarem falar imagem, modelo capelinha, é esse que está lá na Cova da Iria, no lugar da aparição, sobre aquela peanha, exatamente onde se encontrava a azinheira. Mas essa imagem evoluiu, daí vem as outras expressões iconográficas da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, partindo daqui, nós compreendemos que a imagem cresce com a igreja que a contempla. Vocês sabem que a Escritura também evoluiu, o Novo Testamento evoluiu, né? Primeiro, o Novo Testamento foi transmitido oralmente. Tivemos lá alguns espaços de transmissão oral, nos quais se conservaram as memórias de Jesus. O cotidiano da vida cristã, a dimensão missionária,
a liturgia, a catequese. Depois isso se tornou texto, os textos que nós temos no Novo Testamento. Mas mesmo esses textos também passaram por fases de redação, né? Então, a pesquisa bíblica, ela busca individuar esses diferentes estágios da redação. Nós também aqui vamos fazer isso. Vejam, a imagem cresceu, a imagem de Fátima cresceu, com a igreja que a contemplou e contempla, e com a igreja que esclareceu o conteúdo que essa imagem quer comunicar, que é um conteúdo teológico, espiritual, litúrgico, não é? Assim como o santuário cresceu, também a posição do contemplante, da própria arte diante da imagem cresceu. Então, vimos que a primeira imagem é de 1920. Depois surgiu um outro cânone. Quando eu digo cânone, entendo, um outro modelo. Esse que nós chamamos de imagem peregrina. Veja, o escultor foi o mesmo que esculpiu a primeira, José Ferreira Tedim. Aqui temos uma foto dele ao lado de uma imagem de Nossa Senhora Peregrina. E essa imagem, peregrina, o nome diz peregrina porque ela é peregrina mesmo, foram feitas várias cópias, né? A primeira imagem, essa da foto, hoje não peregrina mais. Ela está no presbitério da Basílica do Rosário, em Fátima, aos pés da cruz. Aquela lá é a primeira imagem peregrina. As outras peregrinam. Conforme os países demandam, ela peregrina. Então, percebam uma coisa. Isso é belíssimo, né? A primeira imagem foi feita para estar num lugar. Uma imagem, digamos, estática. Quase que uma evocação de uma aparição perene. Eu falei para vocês no outro encontro. Aquela imagem ali quer dizer que a aparição que aconteceu, perenemente acontece. Estamos diante de uma realidade que vai além do tempo. Agora o que acontece? Surge uma outra imagem, que não é estática, que é peregrina. Então percebam, Nossa Senhora desce a cova da Iria, está ali. As multidões vêm à cova da Iria ao encontro da mensagem, ao encontro de Cristo através da Virgem. E agora, muito cedo, 47, vimos ali, surge um outro modelo, que tem uma outra finalidade, que é peregrinar. E peregrinar denota o quê? Ir ao encontro, sair de si, esparramar a mensagem. Então, o surgimento da imagem peregrina já mostra um passo a mais na maturidade da compreensão acerca da mensagem de Fátima. Ou seja, a mensagem não nasceu para estar, ou não se deu, não foi entregue pelo céu à terra, à igreja, para ficar restrita e presa àquele complexo montanhoso da Serra da Aire que cerca a Cova da Iria. Mas a mensagem agora se compreende como universal. Esse é um elemento interessantíssimo, admirável, né? E veja que uma imagem nos leva a pensar e concluir isso. Uma imagem. Se nós estudamos existem pesquisas sobre isso, inclusive, se nós estudamos a mobilidade dessa imagem, as viagens que essa imagem fez, nós veremos que é realmente universal. Ela já percorreu todos os continentes. Inclusive veio ao Brasil várias vezes, visitou o Paraná, né? E vejam, a imagem é mais simples, muito mais simples. A Lúcia se agradava mais dessa e mais ainda da outra que vamos ver a seguir. Mas é uma imagem mais simples, mais despojada. É como se a imagem quisesse nos dizer, para peregrinar, nós precisamos ser leves. Precisamos obedecer o que Jesus falou. Não leve 2 túnicas, não leve nada a mais, leve o essencial. A imagem é um convite, não é? A uma releitura do Evangelho, uma releitura da missão. Então, muito simples, um manto com filete de ouro em volta, que é aquilo que a Lúcia dizia, nas extremidades a luz ficava mais intensa, não é? E uma postura muito terna. É a postura missionária.
É a mãe que vai missionária e que ternamente acorre ao encontro dos filhos, para que os filhos cheguem a Cristo. E lembra bem aquela dinâmica do querigma, do primeiro anúncio, né? Que abre a porta para uma formação permanente. Daí a imagem da capelinha, que guarda em si todo esse mistério de dor e de alegria, de esperança e de sofrimento, né? Mas a imagem peregrina parece que é muito mais festiva, ou seja, abre a porta, uma perspectiva afetiva, para que, deparando-se com a verdade da mensagem, a gente não se decepcione, não desanime, mas ao contrário, se anime. Aqui me lembro que a Lúcia escreveu acerca da visão de Júlio. A Lúcia diz assim: se por primeiro não tivéssemos visto a beleza de Deus e Nossa Senhora, ao ver o inferno teríamos morrido. Então, essa imagem é muito catequética, porque a beleza nos introduz na coerência da adesão corajosa às cláusulas da mensagem, que são cláusulas exigentes, como vocês bem sabem. Aqui uma outra imagem, mais aproximada, né, do rosto. Depois temos um terceiro modelo. Então, vimos a capelinha e vimos a peregrina. E temos um terceiro modelo, aquele que a Lúcia mais gostava. A peregrina, então, a capelinha é de 1920, a peregrina, 47, o Imaculado Coração de Maria, 48. Esta imagem foi esculpida para o Carmelo de Coimbra. As outras que vimos até agora, para o Santuário de Fátima. Esta imagem, o Imaculado Coração de Maria, nunca ficou definitivamente no Santuário de Fátima. Foi levado ao Santuário de Fátima quando da transladação do corpo da Lúcia, em 2006. Olhando aqui à esquerda, nós vemos Nossa Senhora, o Imaculado Coração, no canto do transepto, isto é, do lado da Basílica, onde estão sepultadas Lúcia e Jacinta. Foi essa a ocasião. Mas essa imagem, o seu lugar natural, nativo, é a Igreja Conventual do Carmelo de Coimbra, onde a Lúcia viveu entre 1948 e 2005, quando morreu. Quando a gente visita, está lá, a gente pode ver, chegar pertinho da imagem. Então, esse é o busto mais aproximado, e percebam, é simples, né? Muito simples, um pouco mais dramática. É como se Nossa Senhora saísse em direção a quem a contempla, portanto, em direção ao mundo, não é? E o filete d'ouro sempre, porque a Lúcia, como disse, afirmou que ali a luz ficava mais intensa. E de onde vem esse modelo? Vimos que a primeira imagem se inspira naquela imagem de Nossa Senhora da Lapa, da Igreja da Labruja. E esse modelo do Imaculado Coração de Maria, aquele que a Lúcia mais gostava, vem da onde? Então, aqui temos um exemplo, uma evidência de que essa imagem está muito ligada à Lúcia, às descrições da Lúcia. Esta imagem, a foto não está tão boa, porque essas imagens, infelizmente, não tem na internet. Eu tenho livros e livros lá em casa de Fátima, então eu fui tirando foto dos livros, né? Por isso que a qualidade não é tão boa, mas dá para a gente perceber. Esta imagem foi rabiscada, é um esboço, não é? Em grafite, por Maria Henriqueta Malheiro, em 1946, 2 anos antes da escultura daquela que acabamos de ver, o Imaculado Coração de Maria. E esta imagem foi feita com a supervisão da Lúcia, quando ainda era irmã Doroteia. A Lúcia não estava em Coimbra, no Carmelo, ela ainda era irmã Doroteia. Olha o que a Lúcia escreveu. Está escrito nesse papelzinho, isso aqui está lá no arquivo do Santuário de Fátima, escrito com a mão da Lúcia. Olha o que a Lúcia disse: gosto mais desta. A mão esquerda, um nadinha mais de fichada. O braço direito menos para fora e a mão com uma inclinaçãozinha mais de fichada, mais de lado, né?
era preciso suprimir o cabelo que cai sobre os ombros e pescoço. Se nós olhamos a imagem, nós vemos que foi supresso o cabelo aparece, mas muito discretamente, sob o manto. As mãos, e aqui nós temos no desenho, inclusive, umas sombras, né, que mostra a evolução das mãos. Aqui do ladinho nós temos uma anotação da Maria Henriqueta Malheiro, que foi colega da Lúcia no convento, e ela diz: consegui isso, ou seja, consegui pegar essas informações em menos de 1 hora. Quer dizer, foi rápido. A Lúcia, não sei se era muito dada a falar também. Lá no Carmelo de Coimbra, as irmãs me disseram que a Lúcia nunca falou nada. A Lúcia não falava das aparições, falava da vida ali na Cova da Iria, no tempo das aparições, mas não falava o que achava, o que não achava acerca das aparições. Ela, de fato, foi obediente, foi dócil à igreja, né? Mas veja, esse esboço é o esboço, o assento arqueológico dessa imagem. O coração está no centro, aqui o coração não estava no centro, né? Aqui tem um colar, né? Que a imagem aqui também tinha. Mas eu trago essa foto porque é muito mesmo interessante. Vejam, a imagem cresceu, a imagem de Fátima cresceu, e cresceu com a inteligência da fé relativa à mensagem. Conforme mais se entendeu a mensagem, mais a mensagem se mostrou na pluralidade das imagens. Então vejamos, a novidade do modelo do coração imaculado de Maria de Fátima é, sobretudo, a de se estabelecer por base a imagem da Senhora de Fátima, já remodelada das complexas vestimentas que a transformou no modelo de Virgem Peregrina. Então, a Virgem Peregrina, volto aqui, é já produto de uma remodelagem, de um processo de simplificação. Menos mantos, menos dourado, menos estrela. O Imaculado Coração de Maria também. Mas vejam, existe um denominador comum. Quis se mostrar que é a Senhora de Fátima. Não podemos pensar que a intenção não era essa, que era criar simplesmente um novo padrão. Não. Quis se mostrar que é a Senhora de Fátima. Mas é uma Senhora de Fátima que sofreu, digamos, o esclarecimento da mensagem aplicado à imagem. Quanto mais a mensagem se esclarece, mais a imagem se transforma. Mas, na figura do coração propriamente dito, surgem modificações que nos parecem relevantes em relação aos modelos vindos, sobretudo do século XIX. Isso aqui não é original, né? Sabemos que a devoção ao coração de Maria, ao Imaculado Coração de Maria, ao coração de Jesus, e a devoção ao coração de Maria está muito ligada à devoção ao coração de Jesus, né? Isso precede Fátima. Está ligado ao século XVII, XVIII, XIX, toda essa reconstrução do catolicismo, depois dos traumas do iluminismo, da Revolução Francesa, do cientificismo, da filosofia que se liberta da teologia, e que agora, a partir do século XVI, XVII e XVIII, coloca-se como um paradigma de desconstrução da forma religiosa de entender o mundo, né? A devoção ao coração de Maria, ao coração de Jesus, que tem a sua origem uma série de experiências místicas. Pensemos no que tange a Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, celebrada há poucos dias, a festa do coração de Jesus. Essas são espiritualidades, diria, apologéticas, protetivas. Suplica-se ao coração de Jesus, é de Maria que proteja a igreja. Aqui valeria a pena estudar isso mais a fundo, nosso tempo não permite, mas valeria a pena depois, quem tem interesse, aprofundar nisso. Agora, a imagem de Fátima, o Imaculado Coração de Maria de Fátima, traz consigo elementos diversos, diferentes, acréscimos, com relação àquele modelo padrão do coração chagado, do coração trespassado, não é?
Inclusive, muito comum as imagens de Nossa Senhora das Dores. Então, vejamos lá. Enquanto estes, quais são estes? Os modelos precedentes. Se veem acompanhados, não raro, por uma pequena espada e por uma cinta de espinhos, ou também possível de lírios, é comum a gente ver nas casas aquele quadro do coração de Jesus e Maria tem uma coroa de lírios em torno do coração. Então veja, o coração nascido de Fátima aparece, como os tradicionais, coroado por uma chama de fogo, mas cingido sempre por uma coroa de espinhos. Então veja, uma coroa de espinhos, que não crava o coração, mas o circunda. Aqui nós podemos ver uma clara identificação da mãe com o filho. Vocês se lembram que eu repeti muitas vezes aqui no nosso encontro, nesses encontros que estamos tendo já há algum tempo, que em Fátima Nossa Senhora vem como embaixadora, como defensora de Jesus, defensora de Deus, né, no mundo que lhe fecha as costas. Então, o fato de Lúcia ter colocado ou descrito assim a aparição, a visão do coração imaculado, nos leva a entender uma profunda identificação entre esses dois corações. Há uma sintonia, uma sincardia, se quisermos criar um neologismo, uma sincardia. Cardia, coração, os corações que congruem, os corações que se entendem. No coração da mãe se vê o coração do filho. Isso aqui é belíssimo, porque aponta para a centralidade cristológica da mensagem. Ou seja, a exposição do coração, aqui na imagem do Imaculado Coração, é a exposição da interioridade. E veja que ao expor o coração, expor a interioridade de Nossa Senhora, na imagem que nós temos, na imagem que depois se tornou imagem consagrada, o que se vê? Se vê um elemento cristológico, um elemento que toca em Cristo. Então, Maria é cheia de Deus, é cheia de Deus no mistério de Cristo. Aquele que ela concebe no ventre, que ela carrega no ventre, habita o seu coração. E se Cristo, ao nascer, saiu fisicamente do seu ventre, portanto, não lá está mais, no seu seio, não saiu do seu coração. No seu ventre, Cristo se encarnou. Entrou ali o Logos, se encarnou, durante 9 meses ali habitou. Mas no seu coração, habita sempre. É morada permanente. Então, é outro elemento belíssimo na iconografia de Fátima, e quando a gente entende bem, nos faz ver de maneira nova a imagem, né? A exposição do interior de Nossa Senhora é a exposição do Cristo que nela habita, o Cristo que preenche o seu coração. O símbolo torna-se ainda mais diverso quanto à forma que apresenta se afastar da consagrada pela iconografia relativa aos antigos tipos do Sagrado Coração de Maria. É diferente, não é? Esse modelo aqui que vimos e os tradicionais. Se nestes, então, se nos modelos tradicionais, o coração de Maria se encontrava apertado pela referida cinta, a cinta de espinhos ou a cinta de rosas, o de Fátima encontra-se libertado, metido no campo traçado pelo círculo composto, nas palavras de Lúcia, por um tojo de espinhos. Tojo quer dizer um estojo. É como se aquela coroa de espinhos fosse um estojo que guardasse o coração. É como se fosse um relicário. Aquela coroa de espinhos é uma espécie de ostensório, diz o texto aí, que mostra o que é mais importante. Então, veja, é um coração vivo, não obstante guardado entre os espinhos, mas é um coração vivo. É o coração do lírio, entre os espinhos. O lírio não deixa de ser belo, mesmo se nascer, aí como a gente vê quando caminha pela estrada, entre abrolhos, entre espinheiros. É sempre lírio, é sempre belo. A rosa não é menos bela porque tem espinho.
Então, o coração imaculado de Maria, na imagem, está guardado nesse estojo de espinhos. É um coração vivo, é o coração que triunfa, que vai triunfar, apesar dos espinhos da história que Nossa Senhora mesma apontou. Embora pareça um pormenor com parcial importância, a mudança de que aqui fazemos nota é substancial. Então, não é só uma alteração qualquer, o fato de agora o coração de Nossa Senhora em Fátima aparecer não mais amarrado, apertado ali na coroa de espinhos ou de rosas, mas circundado. É uma mudança substancial, porque apela a uma ideia importante da mensagem. Então, veja, dá uma maior expressividade ao coração, colocando-o como que ostentado pela cercadura de espinhos. Nós, por vezes, quando olhamos a imagem, a primeira coisa que nos desperta são os espinhos, como se o espinho ali fosse o mais importante, mas na verdade não é. Vejam, o centro da mensagem que se quer dar é o coração. Tanto que a imagem se chama Imaculado Coração de Fátima. Trata-se assim de um ostensório, com as consequências iconográficas e doutrinárias que lhe advêm nesta formulação plástica. Então, olhando para a imagem de Fátima, do Imaculado Coração, é como se nós víssemos um ostensório, né, que nos dá, um relicário que nos dá isso que é mais importante. E veja, por que podemos dizer que é um ostensório? Aqui temos que explicar, senão a gente cai em problema teológico, mas entenda em que sentido. O coração de Maria e o sentido teológico do Imaculado Coração de Maria é bem esse, né? É um coração cheio de Deus. É um coração teocêntrico. É um coração transfigurado. É um coração imaculado, porque o pecado ali não habitou. Então ali Deus é tudo, tudo em todos. Deus é já ali aquilo que será na plenitude dos tempos, conforme escreve São Paulo na carta aos Coríntios ou na carta aos Colossenses. Deus será tudo em todos, Cristo é tudo em todos. Então, olhando para esse coração, nós temos uma janela que nos faz descobrir o mais importante. O órgão visto, a imagem vista, que tem forma, tem cor, é convite a concluir o inteligível. Esse espinho, o espinho da história, o espinho do pecado, está ali em volta, mas não toca. É outra coisa interessante. O espinho está ali, mas não toca o coração. Nossa Senhora é imaculada. O pecado não a tocou. O aguilhão do pecado, o espinho do pecado não a tocou. Porém, ela viveu entre pecadores, conviveu com os pecadores, se compadeceu e se compadece dos pecadores. Outro aspecto da mensagem. O espinho está ali, mas não toca. É imaculado. Ali é um retalho do Éden, do jardim, que não se perverteu ante o pecado original. E por fim, retorno naquilo que vinha dizendo antes de implementar essa ideia última. É Deus que se mostra ali. Esse coração é uma janela para que a gente veja quem o fez ser assim. Então, Nossa Senhora apresenta em seu coração o mistério de Deus. Percebam, meus amigos e amigas, a imagem pede que a gente vá além dela. O risco é ficarmos nela. O risco é valorizarmos a imagem pelas qualidades plásticas que lhes são comuns, porque nós gostamos ou não gostamos, porque é material nobre ou não, mas a imagem convida a irmos além dela. A imagem convida a fazermos de si uma janela para entendermos o que a mensagem ali nos quer dizer. O coração da Virgem Maria, antes enquadrado pelas mãos da Virgem, aparece agora também cercado pelo estojo de que fala Lúcia. As mãos de Maria libertam-se mais e não o indicam como outrora. Nos antigos modelos do Imaculado Coração de Maria, nós temos ela mostrando o coração. Vocês se recordam, né? Em algumas situações, ela inclusive puxa com uma mão o manto e mostra muito parecido com aquele modelo do coração de Jesus.
Então, como se a mão de Maria fosse esse relicário. Aqui em Fátima, não. As mãos se libertam. As mãos se alçam rumo ao mundo, rumo a quem a contempla. E aqui, é claro, é uma materialização visível daquilo que a própria Lúcia disse, porque a Lúcia escreve que Nossa Senhora abria as mãos e comunicava a luz, não é? Então, veja, as mãos de Nossa Senhora, agora aqui, se coloca em interação com o mundo. Nossa Senhora se mostra como aquela que não tem medo de dialogar com os espinhos. Os espinhos estão em torno do seu coração, mas não o tocam. O pecado não a atinge. Mas isso não a ensoberbece, transpondo para ela aquilo que a Escritura diz de Cristo, né? Isso também, Deus não tem pecado, mas nem por isso foi soberbo, nem por isso foi reticente em nos chamar de irmãos, nos chamou de irmãos, não obstante sermos pecadores. Então, Nossa Senhora aqui aparece como imagem da humanidade, quer dizer, é a humanidade planificada, mas é uma plenitude que aproxima. Em Fátima, Nossa Senhora se faz próxima. Então, as mãos se colocam em interação com o mundo. Desenham-se à direita, apontada ao alto, e à esquerda, dirigida ao mundo. Assim, repetirão o modelo os que mais artesãos ou mais artistas se debruçam sobre essa nova imagem de Nossa Senhora de Fátima, criadas a partir das indicações da vidente. Então, uma, à direita, que se eleva ao alto, e à esquerda, que se estende ao mundo. Mas é um sinal protetivo. Então, a mão que denota o alto, na verdade, mostra um movimento, vou dizer uma palavra um pouco feia, mas depois eu explico. Catabático. Feia em que sentido? Muito estranha. Distante do nosso vocabulário. Movimento catabático. Um movimento de cima para baixo. É como se com essa mão Nossa Senhora trouxesse o céu à terra. Através, é claro, da mensagem, né? E com a outra mão nós temos o movimento anabático, ou seja, de baixo para cima. Então, essa outra mão leva o homem, o ser humano, ao céu. Os dois movimentos da mensagem. Nossa Senhora vem para quê? Para que o mundo acorde. E se acordando, se dê conta de que o céu é próximo de si, em Cristo, no seu mistério pascal, e tenha coragem de levantar-se da terra ao céu. A imagem é extraordinária, poderíamos falar dela até amanhã. Aqui uma outra figura, também feita com a supervisão da Lúcia. Essa imagem está na torre da Basílica de Nossa Senhora, uma imagem em pedra, em mármore, feita por um padre norte-americano. Reparem bem essa imagem. Ela é mais parecida com esse modelo aqui. Perceba o coração, está na lateral, não está no centro, né? Essa é a imagem que está lá, uma grande imagem que está no alto da torre da Basílica de Fátima, que é o Imaculado Coração de Maria de Fátima. Depois apareceu esse outro modelo, que é a chamada azinheira. Teria aparecido em 1942, para celebrar os 25 anos de Fátima. Na verdade, cronologicamente, esse modelo é anterior aos outros, mas veja, é um modelo que não fez fortuna, é um modelo que não se consagrou. Os outros se consagraram, esse não se consagrou. Inclusive, nós não temos lá, nos espaços do santuário, nenhuma imagem desse padrão, né? O espaço oficial, que eu digo. Então, é o modelo azinheira, porque Nossa Senhora ali destaca-se a árvore, né? Veja os galinhos, enfim. É uma imagem mais dramática, mais barroca. Parece que se quis retratar Nossa Senhora no momento em que ela desce, né? Então, a ideia dos passos, a vestes voaçante. Isso aqui é uma outra imagem, que com certeza muitos de vocês nunca viram, porque realmente é uma imagem que
Não fez fortuna, não fez. Foi feita em 1931, vejam, antes daquelas outras todas que nós vimos, por Antônio Teixeira Lopes. Mas o que ele fez? Antônio Teixeira Lopes quis quebrar o modelo tradicional. Ele quis fazer algo de todo novo, diferente. Olhando para essa imagem, dificilmente alguém na rua reconheceria Nossa Senhora de Fátima, não é? Quer dizer, essa imagem está lá na reitoria do Santuário de Fátima, pode ser vista, está lá. É uma cena dramática, não é? Nossa Senhora como que se precipitando sobre quem a olha. Mas essa imagem despertou poesia, né? E aqui eu trago uma poesia que foi feita por Maria Feio. Maria Feio, uma poetisa portuguesa, uma sonetista, que escrevia sonetos, ela visita o ateliê de Teixeira Lopes, vê essa imagem e, de tal maneira, aprecia a imagem que compõe 2 poemas. E um deles é esse, a maravilhosa imagem. Olha o que ela diz. Ante essa maravilha de escultura, a alma fica em êxtase a sentir. Emoções que não podem definir tão sobre-humana e excelsa formosura. Em forma de grácil iluminura, do bloco de madeira a emergir, é tão alado vulto a reflorir, da fé que no amor cristão perdura. E cada golpe do buril do artista é genial centelha em que persista um sopro da divina inspiração. Então, quer dizer, cada golpe que o Teixeira Lopes dava na madeira para esculpir essa imagem é inspiração. Tão alta é a capacidade que esse homem teria tido de imprimir na madeira o significado da mensagem. Assim entendeu Maria Feio, que a Virgem canta em Nova Ladainha e reza o poema da Salve Rainha no cinzelar da arte em oração. Depois eu posso mandar o poema para vocês meditarem se quiserem, porque é muito bonito. Exige um pouco de atenção e de reflexão, né? Eu não vou entrar aqui nisso porque o nosso tempo não permite. Mas por que eu quis mostrar essa imagem aqui? Vocês verem que surgiram muitos modelos, né? Alguns conservando uma linha tradicional, aqueles que vimos, Capelinha, Peregrina, Imaculado Coração de Maria. Houve uma evolução, mas uma evolução na continuidade. E outros modelos que romperam com o padrão, digamos, estabelecido, e que cunhou essas imagens totalmente diferentes, que no fim não fizeram fortuna. Temos muitas. Eu não trouxe aqui todas, porque nem vem ao caso, né? O outro exemplo é essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está no lugar que marca a aparição de agosto. É já sabido de vocês que em agosto Nossa Senhora não apareceu na Cova da Iria, apareceu nos Valinhos, e não foi no dia 13, foi no dia 19. E no lugar da aparição, em 1956, foi feito essa ermida, essa capela celebrativa, e colocado lá uma estátua, esculpida por Maria Amélia Carvalheira, a mesma que esculpiu o Anjo de Portugal, que está na Loca do Cabeço e que vamos ver na semana que vem. Mas sabe-se que o lugar dessa capela não é o lugar exato da aparição. O lugar da aparição é um pouco à frente, onde hoje ali, quem vai a Fátima, quem foi já viu, tem um velário, um lugar de se queimar velas. A aparição teria sido ali, não onde foi feita a capela. Mas como a capela já estava feita, obviamente que não iam demolir, então ficou ali. Mas não é ali, é um pouquinho embaixo. Outra imagem, essa aqui está no retábulo, na frente do presbitério. Aqui tem uma foto panorâmica para vocês situarem. Esse é o presbitério da Basílica do Rosário, a primeira basílica feita em Fátima, porque depois vem a Basílica da Trindade, né, que é a basílica, digamos, nova. E aqui está o presbitério. Então temos a ábside em cima aqui, onde tradicionalmente se colocaria o Pantocrátor, o Cristo poderoso, está a coroação da Virgem, os anjos e a Trindade coroando a Virgem, o último mistério do Rosário.
Veja que interessante. O último mistério da vida de Cristo é a ascensão, não é? E é esse mistério que, de certa maneira, depois plasmou, deu forma, motivou um tipo muito corrente de iconografia cristã. A iconografia triunfal, as chamadas teofanias, né? As manifestações de Deus. O último mistério, quando Cristo se senta à direita do Pai, quer dizer, lá nós o contemplamos na sua plenitude, na sua glória. Então, o Cristo glorioso se colocava no lugar aqui, que nós chamamos de ábside, que é esse bojo do presbitério das basílicas antigas, né, clássicas. E aqui em Fátima, o que se faz? Se coloca ali no centro aquilo que, de certa maneira, por analogia, a teologia da igreja entende acerca da Virgem Maria, a sua glorificação. Não se trata da ascensão de Maria, mas da sua assunção, a sua glorificação. Então é muito significativo, né? Quer dizer, e é já um indicativo para nós que interpretamos a mensagem, porque aqui estamos no espaço de culto, aqui a mensagem é celebrada. O fato de aqui estar a coroação de Maria, e nós sabemos que a teologia, a liturgia, a piedade coloca a coroação de Maria unida à sua assunção, portanto, à sua glorificação, colocada aqui, quer dizer, de fato, a assunção de Maria é o critério teológico para a gente entender a mensagem. Aquela que apareceu é a assunta, aquela que apareceu é a glorificada, aquela que apareceu é a filha de Jerusalém, a filha de Sião, que agora habita a glória celeste. E aqui existe uma relação vertical, que não é parcial, mas substancial. Aqui está a eternidade. Maria no seio da Trindade, digamos, na vida divina, da qual participam os justos. Nós também um dia participaremos dessa vida trinitária, né? O veremos face a face, tal como ele é. Tal como Deus é, diz São Paulo. Logo aqui embaixo, nós temos uma outra realidade. Aqui temos a realidade da história. Então, acima a eternidade, abaixo a história. E Maria aparece tanto em cima na glória, quanto aqui na história. Evocação do sentido teológico da aparição. Uma irrupção do eterno no tempo. Então, aqui está Nossa Senhora com mãos protetivas. Veja uma imagem protetiva. Aqui o anjo de Portugal, os pastorinhos, o prelado, o bispo, e aqui a igreja. Aliás, o Papa, perdão, aqui é o Papa Pio XII, né? O Papa da Assunção de Maria ao céu. E aqui, bispos, presbíteros, o Vaticano lá atrás, a história, a mensagem de Fátima, então, é a irrupção do eterno no tempo, conforme escreveu aquele escritor francês que eu citei outra vez, agora me foge o nome. A mensagem de Fátima é a maior explosão do sobrenatural sobre o mundo prisioneiro da matéria. Pio XII foi quem proclamou o dogma da Assunção de Maria ao céu. Existe, então, toda uma relação teológica que se torna imagem aqui. Aqui, a coroação de Maria, consequência da sua assunção. Aqui, Maria que aparece, assunta, gloriosa, nos dramas da história, e tem aos pés o anjo, os pastorinhos e o Papa, que reconhece essa verdade de fé, porque o Papa foi o Pio XII quem proclamou o dogma da Assunção de Maria ao céu. Depois, uma outra imagem, já muito moderna, de Nossa Senhora de Fátima. Eu não consegui uma foto melhor. Fui lá tantas vezes em Fátima e nunca tirei uma foto dessa imagem pelos meus arquivos para poder usar em cursos. Tem que tirar quando for. Uma imagem em mármore, que fica na Basílica da Trindade. Nossa Senhora de Fátima. Diferente, né? Um novo cânone, um novo modelo. Esculpido por um italiano, Benedetto Pietro Grande, para a Basílica da Trindade. Com o coração exposto.
Aqui, a mais aproximada, não é? A imagem do retábulo. Opa, a imagem do retábulo. E aqui um outro poema da Maria Feio. Eu vou lê-lo, porque agora concluímos a imagem, vamos entrar na iconografia dos pastorinhos. A Maria Feio, depois de ter visitado lá o ateliê do Teixeira Lopes, compõe também esse poema, em 1931. Ele diz assim, o poema se chama A Nova Aparição. E Torrebúrnia. Torrebúrnia quer dizer Torre de Marfim, né? Uma aclamação da ladainha. E Torrebúrnia, estrela matutina, é a celeste imagem bem de certo, um milagre do céu, um livro aberto, à virtude que as almas ilumina. A imagem é milagre e é livro, portanto é mensagem. Mas é um livro aberto, porque assim como o céu se abre, digamos, sobre a cova da Iria, também se abre a mensagem. Nimbada em luz etérea, cristalina, nimbada, ou seja, cercada em luz etérea, cristalina, as mãos crispadas em ansioso aperto. Mas não é esse. Veja, vamos ver a imagem do Teixeira Lopes. Olha o aperto. Ansioso aperto, os dedos como que se entrecruzam. Ela é a mãe que os filhos quer bem perto, por isso o movimento de lançar-se, né? Do peito envolto em gases de neblina, que vem dizer-lhes, vosso amor imploro, como por vós padeço e quanto choro, ó ímpios pecadores sem devoção. Por isso a obra-prima de escultura é, na fluidez de angélica ternura, uma sublime e nova aparição. A autora colheu bem o que é o estar diante da imagem de Nossa Senhora, né? Estar diante de uma nova aparição. Eu só vou dar um salto aqui, porque já que estamos falando da imagem de Nossa Senhora, ela aparece também no mosaico do retábulo. Retábulo, esse painel da frente do presbitério, da Basílica da Trindade. Eu mostrei há pouco o retábulo da Basílica do Rosário. Vamos recordar. É isso aqui. É um afresco, é pintura, né? Então, esse é o presbitério da Basílica do Rosário, a Basílica Antiga. Agora, temos a Basílica da Trindade, moderna. Esse é o presbitério da Basílica da Trindade. Isso aqui não é pintura. Isso aqui se chama retábulo, não é? É côncavo, é uma concha. Isso aqui não é pintura, isso aqui é mosaico. São pedrinhas muito pequenas, encaixadas, que dão o tom, dão a imagem. E faz parte, é obra do famoso, atual, mosaicista esloveno, Marko Rupnik. Marko Rupnik é a escola de mosaicos, digamos, que domina a arte sacra na Europa hoje. Eles têm em Roma um centro chamado Centro Alete, onde formam mosaicistas, pessoas para trabalhar com isso. E assim, por consequência, se difunde, não é? O padrão de Marko Rupnik, que é esse padrão que estamos vendo aqui. Inclusive agora em Aparecida, na Basílica, parece que Rupnik vai fazer ali umas obras de mosaico. Mas veja uma coisa, muito dourado, né? O dourado, quer dizer, estamos no santuário do céu. Estamos na Jerusalém do Alto. É eterno. O dourado é isso. E aqui temos duas procissões. Temos o Cristo crucificado, que está pendente. Ele é pendente, ele não está acoplado à parede. Parece que está, mas não está. Ele é pendente. Então, ele está destacado da parede. Temos aqui ao centro um cordeiro em trono. E um cordeiro branco, é luz, né? Deus é luz, diz São João. E vocês sabem o quanto a luz é constituinte da mensagem de Fátima, é constitutiva. E dois grupos de pessoas. Quem abre essa procissão? Está um pouco longe, mas depois eu vou aproximar, vocês vão entender. Então, aqui temos João Batista.
e aqui Nossa Senhora, a Virgem Maria, aqui aproximada. Aqui está Nossa Senhora. Esse gesto da mão estendida é um gesto antiquíssimo. É o gesto próprio de um tipo de iconografia, de representação dos santos diante de Cristo. Se chama deesis. A palavra deesis, em grego, quer dizer súplica. Então, é muito comum nas pinturas, nos afrescos, nos ícones antigos, a gente ter o quê? A gente ter Cristo ao centro, ou algo que o recorde, algum símbolo que recorde Cristo, e depois uma procissão de santos. Procissão sempre aberta por João Batista e por Nossa Senhora, sempre. Esses dois abrem a procissão. Depois se agregam a essa procissão outros santos. São Pedro e São Paulo, arcanjos, os apóstolos, santos mártires, né? É curioso que São José não aparece. São José vai aparecer tardiamente, né? São José aparece na iconografia cristã por volta do século IV, no arco triunfal da Basílica de Santa Maria Maior. São José não aparece nos ícones no início. Aliás, na iconografia cristã. Tem uma razão por conta disso, né? Não vou entrar aqui porque não diz respeito, mas tem uma razão. Não é porque São José não foi importante. Então, vejam, essa mão que aponta para o Cordeiro. E aqui temos São João, que também aponta com a mão. Embora não dê para ver bem, mas São João também aponta com a mão. Temos 6 apóstolos do lado de Nossa Senhora. Então, temos 6 apóstolos aqui, 6 apóstolos aqui. Temos São Gabriel. E do lado de São João Batista, o último dos profetas, temos São Miguel. São Miguel, está aqui, a balança. E temos do lado de Nossa Senhora, não podia faltar, Francisco e Jacinta, a Lúcia, atrás, e veja que interessante, Francisco e Jacinta têm auréolas. Quando foi feito esse ícone, já eram beatos. Então, quer dizer, a santidade dele está mostrada aqui. A santidade dele está mostrada aqui. Eles estão na Jerusalém do céu. A Lúcia não tem auréola. Né? Porque a Lúcia ainda não é beata, a Lúcia ainda não é, digamos, oficialmente não é reconhecida a sua santidade. Não quer dizer que ela não seja santa, vocês me entendem, né? Então, aqui a Lúcia como que espia, veja que interessante, né? É como que espia, desde atrás de Nossa Senhora, numa postura muito discreta, mostrando o terço, essa grande cena de teofania, essa grande cena de Apocalipse, o Cordeiro em trono. E depois outros santos, por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis aparece do lado de cá, santos franciscanos, São Padre Pio, e do lado de São João Batista aparece Madre Teresa de Calcutá, Santa Isabel, Rainha de Portugal, não é? Mas vejam, tudo isso para dizer o seguinte, Nossa Senhora aparece então no retábulo da Basílica da Trindade, né, nesse mosaico do presbitério, numa deesis, isto é, numa atitude de súplica. E ela aparece nessa cena de consumação, porque é uma cena apocalíptica. Sai aqui um rio, brota um rio do Cordeiro que toma toda a cena. O rio de água viva do Apocalipse, né, que na verdade é o rio de Ezequiel, e que se torna rio que irriga essa cidade do alto. Então, Nossa Senhora aparece ali, é outra representação, outro cânone geográfico, iconográfico da linguagem figurativa de Nossa Senhora de Fátima, e os pastorinhos, Francisco com o Cordeiro, a Jacinta com o ramalhete de flores, evocação do costume de Jacinta, de colher flores para levar para Nossa Senhora, e do Francisco, a sua identificação com Cristo. Veja que temos 2 cordeiros na cena. O cordeiro imolado mais vivo, o cordeiro do Apocalipse,
e o cordeiro do Francisco. Porque Francisco quer viver essa dimensão oblativa, né? E aqui já faço um casamento, para finalizar a nossa noite, com uma outra imagem de Francisco. Aliás, a Jacinta traz o cordeiro aqui, né? Mas veja, para explicar aquilo lá, aquilo que eu falei do Francisco que se identifica com Jesus. Esse ícone de Francisco e esse ícone de Jacinta são também pintados, escritos, pelo mesmo autor desse mosaico, Marco Rupnik, o esloveno, o padre esloveno. E Francisco aparece carregando uma face de Cristo. Digamos, um santo vulto, um santo rosto. Então, Francisco é representado com dois elementos que caracterizam a sua espiritualidade e a sua vida, e que são parte integrante da mensagem de Fátima. O terço e o rosto de Jesus nos braços a acariciar esse rosto. Temos aqui um símbolo cristológico, Esse cordeiro que o Francisco carrega aqui, claro, é um elemento comum no cotidiano deles, eram pastores, tudo bem, mas aqui na imagem esse elemento comum se transfigura. Então veja, esse elemento comum nas mãos de Francisco, Francisco com sua vida carrega esse cordeiro redivivo. É com ele que Francisco se identifica. E aqui a Jacinta aparece com o cordeiro. A Jacinta foi representada com o cordeiro pascal ao colo. O autor quis sublinhar a dimensão biográfica da vida da vidente e, simultaneamente, ao representar o cordeiro pascal que oferece a vida pelos outros, mostrar esta outra dimensão da espiritualidade da Jacinta no seu grande cuidado e oração pelos pecadores. Vocês se lembram que a Jacinta, depois da experiência com Nossa Senhora, quis fazer de tudo na sua vida para reparar os pecados da humanidade, consolar Jesus e salvar os pecadores. E Francisco, o que mais queria, como contemplativo que era consolar Jesus escondido. Então perceba esse gesto terno de afeição que esse ícone aqui guarda, é aquilo que Francisco assumiu como regra de vida. A experiência com Nossa Senhora, que foi uma experiência de consolação, fê-lo, transformou-o em consolador. Isso aqui é fundamental a gente entender. E essa imagem traduz bem isso. Da experiência com Nossa Senhora de consolação, fê-lo consolador. E daí, já entrando aqui na imagem dos pastorinhos, mas não tem como separar uma coisa da outra, né? Porque é uma mensagem só, nas suas várias dimensões. A imagem oficial dos dois, que vocês têm na capela, traz consigo essa evocação, não é? Francisco carrega o terço, mas carrega o terço numa atitude contemplativa, porque ele olha para o infinito, ele olha para o horizonte. Temos no rosto dele a absorção. Ele está absorto na contemplação, e são rostos luminosos, são rostos iluminados. Então, quer dizer, respinga aqui aquela luz que eles viram sobre a azinheira. E essa luz que eles viram sobre a azinheira é a luz que os ilumina hoje eternamente na glória. Daí que, olhando para o seu rosto, nós, vendo essa luz, nós devemos nos perguntar, de onde vem essa luz? Qual fonte projeta essa luz que a gente consegue ver aqui nessas duas crianças, que são dois santos, né? Francisco traz à mão uma candeia, o sol, porque, conforme vocês sabem, eles diziam que o sol é a candeia de Nosso Senhor, a lua a candeia de Nossa Senhora, as estrelas a candeia dos anjos, e Francisco dizia, eu gosto mais da candeia de Nosso Senhor. Jacinta dizia, eu gosto mais da candeia de Nossa Senhora, porque não cega. A de Nosso Senhor cega. O sol cega. Então, Francisco está aqui, orante. E a sua auréola, né, traduz bem traços da sua mística. Então, temos aqui a Eucaristia, dentro da auréola. Quando vocês tiverem uma imagem maior, vocês podem olhar, né? Temos aqui a Eucaristia,
Depois temos aqui a sarça ardente. E temos aqui o anjo de Portugal. A Jacinta, por sua vez, o Francisco era o grande contemplativo. Você sabe que a vontade da sua vida era consolar Jesus escondido. Tanto que o sacrário é muito precioso para Francisco. O sacrário da igreja de Fátima é o seu refúgio. A sarça ardente, que é uma imagem mística. A sarça ardente é uma imagem mística, que evoca a contemplação, evoca o mistério da encarnação, evoca o mistério da azinheira, porque sobre a azinheira, essa nova sarça se levanta grande luz, mas não consome essa azinheira. Depois a Jacinta, eu vou explicar aqui e terminamos, já deu a hora, né? Jacinta aparece numa postura quase que bélica, né? Quase que de guerreira. Veja que Jacinta olha para quem a vê. Jacinta direciona o olhar para quem a vê. E isso foi a sua vida. O desejo de salvar os pecadores foi um contínuo olhar nos olhos da humanidade. Porque quando a gente olha nos olhos da humanidade, o que a gente vê? A gente se dá conta da condição pecadora da humanidade. Mas Jacinta olha não como juíza, ela olha como compassiva, como samaritana. Ela provou profundamente a redenção e quer também contribuir com essa redenção. Quer viver a redenção de modo redentor, né? O terço para Jacinta é um escudo. Veja que ela levanta o rosário como um escudo, né? Traz a candeia de Nossa Senhora, a lua. E aqui tem os símbolos do Imaculado Coração de Maria, não é? O Papa, aparece o Papa, e o outro símbolo, eu vou tentar aumentar aqui, que agora me foge. Bom, é o Imaculado Coração de Maria, o Papa e um outro símbolo que agora me foge, mas na próxima segunda-feira nós vamos voltar à iconografia dos pastorinhos, porque também teve uma história, e eu vou trazer para você de novo essa imagem. Então, essa imagem oficial, vejam, eles flutuam, não é? Não tem chão. Evocação do eterno, né? Ou seja, eles estão num outro patamar. Aqui, o que se quis dizer? O que se quis representar? Se quis mostrar que são santos. Quis se mostrar sua santidade, não uma fotografia fisionômica tão somente. Então, temos um dado de continuidade. Temos os trajes próprios da época, veja que é muito próximo daquilo que a gente vê na fotografia. Isso é continuidade. É Francisco e Jacinta. E temos um dado de novidade. Toda essa simbólica que a gente vê é a novidade. Como Cristo ressuscitado. Tinha continuidade, mostrava chagas, comeu com os apóstolos, não é? Mostrou o seu lado, mas tinha novidade. Porque entra com as portas fechadas e por aí vai. Essa é a dinâmica da santidade. A santidade é continuidade na novidade, ou novidade na continuidade. Nós, no nosso tempo, do nosso jeito, com as nossas situações humanas, somos chamados a ser santos, a não deixar de ser nós mesmos, né? Mas ser santos sendo nós mesmos, ou seja, oferecendo a nossa condição para que ela seja transfigurada. E assim, nos tornemos imagem e semelhança de Deus, conforme nós fomos criados. Gente, eu agradeço a presença, e na próxima semana nós vamos continuar daí com a iconografia dos pastorinhos, porque tem uma história, e depois a iconografia do anjo, né, de Portugal. Certo, muito obrigado, Padre Francisco, né, por ter nos conduzido nessa noite aí também a mais um aprofundamento aí na grande gama de significados, de simbolismos, né, das representações em Fátima, né, com certeza nós podemos aproveitar muito, e né, já estamos ansiosos
para a próxima aula, em que nós vamos aprofundar ainda as iconografias dos pastorinhos. Muito obrigado, Padre Francisco, mais uma vez, a todos os participantes, e peço ao senhor que tenha a bondade de fazer a oração para encerrar a nossa noite de hoje. Obrigado. De nada, sou eu que agradeço, e vamos refletir tudo isso que nós ouvimos até segunda-feira. Se tem alguma dúvida, depois pode colocar também no chat na segunda-feira, que a gente responde. Segunda não, quarta-feira, porque é o último encontro, então se tem alguma dúvida, põe no chat, que daí a gente reserva uns minutinhos no final para responder, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Boa noite a todos.